Miguel Tavares era um homem que tinha tudo. Um patrimônio de 230 milhões de euros, um apartamento de luxo no coração do Porto, empresas por todo Portugal e o respeito de todos no mundo dos negócios. Era um homem frio, distante, que nunca se deixava levar pelas emoções e que considerava os sentimentos uma fraqueza imperdoável. Mas aquela tarde de outubro, quando voltou para casa antes do previsto e ouviu sua empregada doméstica chorando ao telefone na cozinha, algo mudou para sempre. Mariana, a mulher que limpava sua casa há 6 anos e a quem ele sempre tinha tratado como parte da mobília, estava soluçando com um desespero que lhe apertou o coração de uma forma que não acreditava possível, e as palavras que ouviu pronunciar o deixaram petrificado no umbral da porta. Mariana estava dizendo que precisava de um apartamento antes de amanhã, que senão os serviços sociais tirariam sua filha para sempre, que já não sabia o que fazer. Miguel não entendeu de imediato o que significava, mas quando descobriu a verdade, quando compreendeu o que Mariana realmente precisava, tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos, de uma maneira que nenhum dos dois teria podido imaginar jamais. Se você está preparado para essa história, escreva nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. Miguel Tavares tinha nascido rico, diferente de muitos outros empresários que gostavam de contar suas histórias de pobreza e superação. Era o filho único de uma das famílias mais abastadas do Porto, herdeiros de um império empresarial que se estendia desde a construção até o setor imobiliário, passando pelas finanças e pelo comércio internacional. Tinha frequentado as melhores escolas, as melhores universidades, os melhores círculos. Nunca tinha conhecido a fome, o medo de não chegar ao fim do mês, a humilhação de ter que pedir algo a alguém. Talvez fosse precisamente por isso que Miguel se tinha tornado no homem que era, frio, calculador, incapaz de sentir empatia por quem vivia situações diferentes da sua. Não era mau, não no sentido tradicional do termo. Não maltratava ninguém, não insultava, não humilhava, simplesmente não via. As pessoas ao seu redor eram funções, não seres humanos. Seu motorista era alguém que conduzia o carro. Sua secretária era alguém que organizava as reuniões. Sua empregada doméstica era alguém que limpava a casa. Nunca tinha parado para perguntar se tinham famílias, problemas, sonhos, medos. Não lhe interessava. Aos 43 anos, Miguel tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e nada do que o dinheiro não podia comprar. Tinha se casado aos 35 com Catarina, uma mulher da mesma classe social que parecia perfeita no papel. Linda, elegante, culta, refinada. O casamento tinha durado apenas 7 anos. Desfeito não por brigas ou traições, mas por algo muito pior. A indiferença. Catarina lhe tinha dito no dia em que foi embora que viver com ele era como viver com um fantasma, que nunca a tinha feito sentir-se amada, que nunca a tinha feito sentir nada. Miguel tinha recebido aquelas palavras com a mesma expressão com que recebia os relatórios financeiros. Tinha assentido, tinha assinado os papéis do divórcio e tinha continuado sua vida como se nada tivesse acontecido. Desde então, vivia sozinho em seu apartamento na Baixa do Porto, rodeado de luxo e silêncio, atendido por uma equipe de empregados que entravam e saíam de sua vida sem deixar marca. Entre eles estava Mariana. Mariana Santos tinha chegado 6 anos antes, contratada através de uma agência de serviço doméstico com as melhores referências. Era uma mulher de 47 anos, originária de uma pequena aldeia perto de Braga, com o cabelo escuro preso sempre em um rabo de cavalo, as mãos estragadas pelo trabalho e os olhos que carregavam o peso de uma vida que não tinha sido gentil com ela. Miguel não sabia nada dela, nunca tinha se preocupado em perguntar, só sabia que limpava bem, que era pontual, que não fazia perguntas e não criava problemas. Era a empregada perfeita, o que significava que era praticamente invisível.
Mariana vinha 3 vezes por semana, às terças, quintas e sábados, das 9 da manhã às 5 da tarde. Limpava cada canto daquele apartamento imenso. Lavava, passava, cozinhava quando lhe pediam e depois ia embora sem fazer barulho. Miguel raramente estava em casa quando ela trabalhava. Preferia estar no escritório ou em viagem de negócios. Nas raras ocasiões em que seus horários coincidiam, mal trocavam uma saudação formal. Mariana baixava o olhar e continuava trabalhando. Miguel passava sem parar. Durante 6 anos tinha funcionado assim, numa rotina que parecia destinada a não mudar nunca. Então, chegou aquela tarde de outubro. Miguel tinha voltado para casa antes do previsto naquele dia. Uma reunião tinha sido cancelada no último momento e, em vez de ficar no escritório, tinha decidido regressar, algo que quase nunca fazia. Tinha aberto a porta de entrada em silêncio, como fazia sempre, com essa discrição que se tinha tornado sua segunda natureza. Foi então que a ouviu. Mariana estava chorando. Não um choro contido, controlado, desses que se podem ocultar. Era um choro desesperado, daqueles que vêm do mais profundo da alma, daqueles que não se podem conter quando a dor é grande demais. Vinha da cozinha e, junto ao choro, Miguel ouvia a voz de Mariana que falava ao telefone. Deveria ter se feito notar, tossir, fazer barulho, qualquer coisa para não parecer que estava espionando. Mas algo o manteve imóvel, algo que não sabia identificar, uma curiosidade que nunca antes tinha sentido pela vida de outra pessoa. Aproximou-se silenciosamente da porta da cozinha e escutou. Mariana estava falando em português, mas com aquele sotaque do norte que revelava suas origens. A voz estava quebrada pelos soluços, as palavras às vezes incompreensíveis pela emoção. Mas algumas frases chegaram claras aos ouvidos de Miguel, e essas frases se cravaram em seu peito como facas. Mariana estava dizendo que precisava de um apartamento antes de amanhã. Estava dizendo que, se não os serviços sociais, tirariam a menina. Estava dizendo que tinha tentado tudo, que tinha perguntado a todos, que ninguém podia ajudá-la. Estava dizendo que, se perdesse também Sofia, se levassem também ela, já não teria nenhum motivo para viver. Miguel ficou petrificado. Não entendia o que significava precisar de um apartamento, porque os serviços sociais queriam tirar uma menina. Quem era Sofia? Em 6 anos, nunca tinha sabido que Mariana tinha uma filha. Em 6 anos, nunca lhe tinha perguntado nada de sua vida. Mariana continuou falando e, lentamente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Estava falando com alguém que conhecia sua situação, talvez uma amiga, talvez um familiar. E, através daquela conversa desesperada, Miguel descobriu uma história que o abalou até os alicerces. Mariana tinha uma filha chamada Sofia, de 11 anos. O pai da menina tinha morrido quando Sofia tinha apenas 5 anos, falecido em um acidente de trabalho numa obra. Uma dessas obras onde a segurança era só uma palavra escrita num cartaz que ninguém lia. Desde então, Mariana tinha criado sua filha sozinha, trabalhando como empregada doméstica em diferentes casas para juntar dinheiro suficiente para sobreviver. Mas há 9 meses tinha acontecido algo terrível. Sofia tinha adoecido, uma doença rara que requeria tratamentos custosos e prolongados. Mariana tinha tido que tirar tempo livre do trabalho para estar com sua filha no hospital. Tinha perdido alguns de seus empregos. Tinha começado a não poder pagar o aluguel do pequeno apartamento onde viviam. As dívidas tinham se acumulado, as contas não pagas tinham se multiplicado e, no final, tinha chegado o despejo. Mariana e Sofia tinham acabado num centro de acolhimento temporário, um desses lugares onde as famílias em dificuldades podiam ficar por um período limitado. Mas o tempo estava se esgotando e Mariana não tinha encontrado um apartamento que pudesse pagar. Os serviços sociais lhe tinham dado um ultimato. Se no dia seguinte não demonstrasse ter um alojamento estável e adequado para uma criança, Sofia seria entregue temporariamente a uma família que pudesse cuidar dela.
Esse apartamento que Mariana precisava não era qualquer coisa. Era o contrato de aluguel de um pequeno apartamento. O último requisito que faltava para demonstrar aos serviços sociais que tinha uma casa onde levar sua filha. Mas nenhum proprietário queria alugar para uma mulher sozinha, sem trabalho fixo e com um histórico de despejo nas costas. Tinha ligado para dezenas de pessoas, tinha respondido a dezenas de anúncios, tinha suplicado, implorado, oferecido pagar meses adiantados que não tinha nada. Todas as portas tinham se fechado na sua cara e agora estava ali, naquela cozinha luxuosa de um apartamento que valia milhões, chorando pelo terror de perder o único que lhe importava na vida, sua filha. Miguel ficou parado atrás daquela porta durante vários minutos, escutando Mariana, que continuava chorando, que continuava buscando soluções que não existiam, que continuava lutando contra um muro de indiferença que o mundo lhe tinha construído ao redor. Algo estava acontecendo dentro dele, algo que não sabia explicar. Era como se um gelo que tinha carregado dentro durante 43 anos estivesse começando a derreter gota a gota, revelando algo que acreditava não possuir, um coração. Encontrou-se pensando em sua mãe, falecida quando ele tinha 23 anos, a única pessoa que o tinha amado sem segundas intenções. Encontrou-se pensando em como ela estaria decepcionada, vendo-o transformado no homem que era, frio e distante como seu pai, incapaz de conectar com outro ser humano. Encontrou-se pensando em todas as vezes que tinha passado junto a Mariana sem vê-la, em todas as vezes que a tinha tratado como um móvel, em todas as vezes que não tinha parado para perguntar como estava. 6 anos. Durante 6 anos, aquela mulher tinha vindo à sua casa carregando o peso de uma vida impossível, e ele nunca tinha notado nada, nunca tinha visto as olheiras do cansaço, as mãos rachadas do trabalho demais, o olhar de quem carrega uma dor grande demais para compartilhar. Tinha estado tão concentrado em si mesmo, em seus negócios, em seu sucesso vazio, que não tinha visto um ser humano que sofria a poucos metros dele. Miguel tomou uma decisão naquele momento, uma decisão que o surpreendeu mais do que teria surpreendido qualquer outro. Não sabia ainda o que faria exatamente, não tinha um plano. Não tinha pensado nas consequências. Só sabia que não podia ficar ali parado enquanto aquela mulher perdia sua filha. Não podia ser esse homem. Não mais. Fez barulho abrindo e fechando a porta de entrada como se tivesse acabado de chegar. Ouviu Mariana, que se apressava em se recompor, que secava as lágrimas, que tentava voltar a ser a empregada invisível que sempre tinha sido. Quando entrou na cozinha, ela já estava de pé na frente da pia, de costas para ele fingindo lavar algo. Miguel a chamou. Mariana se virou e, apesar de seus esforços, os sinais do choro eram evidentes. Os olhos vermelhos, as bochechas molhadas, os lábios que tremiam. Por um instante, seus olhares se cruzaram e, pela primeira vez em 6 anos, Miguel viu de verdade aquela mulher. Não viu uma função, não viu uma empregada, não viu alguém que limpava sua casa, viu uma mãe desesperada, viu uma mulher que estava lutando com todas as suas forças contra um sistema que queria esmagá-la. Viu um ser humano que merecia ser visto. Disse para ela se sentar. Mariana o olhou com confusão, sem entender o que estava acontecendo. Ele repetiu com uma voz mais gentil do que jamais tinha usado com ela, que se sentasse, que precisavam conversar. Mariana se sentou à mesa da cozinha com as mãos tremendo e o coração batendo tão forte que doía. Estava certa de que a tinham pegado chorando, certa de que o Sr. Tavares ia repreendê-la por trazer seus problemas pessoais ao trabalho. Talvez até a demitisse, e se a demitisse, perderia o único emprego que lhe restava, o único fio que a mantinha presa a uma aparência de normalidade.
Mas o que Miguel lhe disse a deixou sem palavras. Disse que tinha ouvido sua ligação telefônica. Disse que sabia sobre Sofia, sobre os serviços sociais, sobre a necessidade desesperada de encontrar um apartamento. Disse que não deveria ter estado escutando, que sentia muito por isso, mas que não conseguia se arrepender de ter feito, porque agora sabia, e saber significava poder fazer algo. Mariana o olhava sem entender, com os olhos ainda brilhantes de lágrimas e uma expressão de total incredulidade no rosto. Em 6 anos, o Sr. Tavares nunca lhe tinha dirigido mais de 10 palavras seguidas. Em 6 anos, nunca a tinha olhado nos olhos durante mais de 1 segundo. E agora estava sentado na frente dela, falando como se ela fosse uma pessoa e não uma sombra. Miguel lhe disse que tinha uma proposta. Disse que em seu prédio havia um pequeno apartamento no térreo, o que em tempos tinha sido a moradia do porteiro e que agora estava vazio há anos. Não era grande, eram só 2 quartos, um banheiro e uma cozinha americana, mas era habitável, estava mobiliado e tinha entrada independente. Disse que podia se mudar para lá com sua filha sem pagar aluguel em troca do trabalho que já fazia. Mariana ficou em silêncio durante o que pareceu um tempo infinito. Não conseguia processar o que tinha ouvido. Não conseguia acreditar que fosse verdade. Aquele homem que a tinha ignorado durante 6 anos estava lhe oferecendo uma casa, uma solução para todos os seus problemas, uma possibilidade de ficar com sua filha. Buscou as palavras para agradecer, mas Miguel a deteve. Disse que não queria agradecimentos, que não estava fazendo por generosidade, mas por algo muito mais egoísta. Estava fazendo por si mesmo, para se tornar no tipo de pessoa que sua mãe teria querido que fosse, para deixar de ser um fantasma que atravessava a vida sem tocar ninguém. Mariana começou a chorar de novo, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança que acreditava ter perdido para sempre. Levantou-se da cadeira e fez algo que nunca teria ousado fazer em circunstâncias normais. Abraçou Miguel forte, com toda a gratidão que não conseguia expressar com palavras. Miguel ficou rígido por um instante, não acostumado ao contato físico, não acostumado ao afeto. Mas então algo cedeu dentro dele e se viu retornando aquele abraço, segurando aquela mulher que chorava em seu ombro, sentindo pela primeira vez em anos que estava fazendo algo que importava de verdade. No dia seguinte, Miguel acompanhou Mariana à reunião com os serviços sociais. Apresentou-se como o empregador de Mariana. Mostrou os documentos que atestavam que ela e sua filha teriam um alojamento estável e seguro. Garantiu pessoalmente que não teriam problemas econômicos. A assistente social o olhou com uma mistura de surpresa e suspeita. Não acostumada a ver homens de terno de 3.000 euros que se interessavam pela sorte de uma empregada doméstica. Mas os papéis estavam em ordem, a situação estava resolvida e Sofia pôde ficar com sua mãe. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas da vida de Miguel. Pela primeira vez em 43 anos, seu apartamento não estava mais em silêncio. Estavam os passos de Mariana se movendo pela casa, o barulho de panelas na cozinha, mas sobretudo estava a voz de Sofia. Aquela menina de 11 anos que tinha enchido aqueles espaços vazios com uma vitalidade que Miguel não acreditava possível. Sofia era uma criança extraordinária. Apesar de tudo o que tinha passado, a doença, a pobreza, o risco de ser separada de sua mãe, tinha uma alegria contagiante e uma curiosidade insaciável. Não tinha medo de Miguel, como Mariana tinha temido no início. Ao contrário, parecia fascinada por aquele homem sério e silencioso que vivia naquela casa enorme. Fazia perguntas contínuas, queria saber tudo dele. Seguia-o pelos cômodos como um pequeno detetive que tentava resolver o mistério do homem de gelo. Miguel não sabia como se comportar com crianças. Nunca as tinha frequentado, nunca as tinha querido, não achava ser capaz de interagir com elas, mas Sofia não lhe dava opção.
envolvia-o em suas brincadeiras, mostrava seus desenhos, contava histórias inventadas de princesas e dragões que o deixavam perplexo, mas estranhamente divertido. E pouco a pouco, sem que ele percebesse, aquela menina começou a derreter o gelo que tinha ao redor do coração. A primeira vez que Sofia o chamou de tio Miguelinho, Miguel sentiu algo que não sentia há décadas, as lágrimas subindo aos olhos. Não chorou. Estava pouco acostumado demais às emoções para isso, mas sentiu um nó na garganta e um calor no peito que o assustaram e o maravilharam ao mesmo tempo. A relação com Mariana também mudou profundamente. Já não era a empregada invisível. Tinha se transformado em algo diferente, algo que Miguel ainda não sabia definir. Conversavam agora. Mariana lhe contava de sua vida, de sua aldeia de origem, do marido que tinha perdido, das dificuldades que tinha enfrentado. Miguel escutava pela primeira vez em sua vida. Escutava de verdade alguém descobrindo um mundo que sempre tinha existido junto ao seu, mas que ele nunca tinha visto. Mariana era uma mulher extraordinária. Miguel entendeu isso naqueles meses, não só pela sua força, pela sua determinação, pela maneira como tinha lutado pela sua filha contra tudo e contra todos. Era extraordinária pela sua gentileza, pela sua capacidade de ver o bonito nas pequenas coisas, pelo modo como conseguia sorrir, apesar de tudo o que tinha passado. Era tudo o que ele não era, e precisamente por isso o fascinava. Um dia, enquanto olhava Mariana e Sofia brincando na varanda do apartamento, Miguel se deu conta de algo que o atingiu como um raio. Era feliz. Pela primeira vez em sua vida adulta, era genuinamente feliz. Não da felicidade vazia que o sucesso e o dinheiro sempre lhe tinham dado, mas de algo mais profundo, mais real, mais significativo. Era a felicidade de ter alguém para quem voltar para casa, alguém que se iluminava quando ele entrava no cômodo, alguém que lhe fazia sentir que sua existência tinha um sentido além dos números e dos negócios. Tinha passado um ano desde aquela tarde de outubro, em que Miguel tinha ouvido Mariana chorar na cozinha. Um ano que tinha transformado completamente sua vida de maneiras que nunca teria podido prever. O apartamento na Baixa do Porto já não era uma casa vazia habitada por um fantasma. Tinha se tornado um lar, um lugar onde se ouviam risos e conversas, onde o cheiro da comida de Mariana enchia os cômodos, onde os desenhos de Sofia estavam pendurados por todos os lados como obras de arte mais preciosas que qualquer quadro assinado. Miguel tinha mudado sua forma de trabalhar. Já não passava 18 horas por dia no escritório. Já não viajava a negócios cada semana. Já não colocava o trabalho em primeiro lugar sempre e em todo caso. Tinha delegado muito em seus colaboradores. Tinha se reservado tempo para as coisas que realmente importavam. E as coisas que realmente importavam, agora sabia, não eram os balanços nem os contratos. Sofia tinha se curado de sua doença. Os melhores médicos, os melhores tratamentos, tudo pago por Miguel, que nunca tinha pensado que seu dinheiro pudesse servir para algo tão importante. A menina tinha voltado a ser uma criança cheia de energia e de sonhos, e tinha começado a chamar Miguel já não de tio Miguelinho, mas algo diferente, algo que ele nunca lhe tinha pedido, mas que ela tinha começado a dizer espontaneamente: pai. A primeira vez que Sofia o tinha chamado de pai, Miguel tinha tido que se desculpar e ir para outro cômodo porque não queria que o vissem chorar. Mas eram lágrimas de alegria, as primeiras lágrimas que derramava desde que sua mãe tinha morrido. As primeiras lágrimas que lhe recordavam que ainda era capaz de sentir emoções. Mariana tinha se tornado muito mais que uma empregada, muito mais que uma amiga. Tinha se tornado a mulher que Miguel amava, embora lhe tivesse custado meses admitir para si mesmo e ainda mais, encontrar a coragem para dizer a ela. Mariana no início estava assustada, aterrorizada diante da ideia de que seu relacionamento pudesse parecer interesseiro, de que alguém pudesse pensar que estava com ele pelo dinheiro.
Mas Miguel lhe tinha feito entender que não lhe importava o que os outros pensassem, que pela primeira vez em sua vida só lhe importava o que sentia, e o que sentia era um amor que não acreditava possível. Tinham se casado na primavera numa cerimônia íntima na varanda do apartamento, com Sofia levando as alianças e sem parar de pular de alegria. Não havia centenas de convidados, não havia o luxo desmedido que se teria esperado de um homem como Miguel. Só estavam as pessoas que importavam, a família de Mariana vinda de Braga, alguns amigos de verdade que Miguel tinha descoberto que tinha, e sobretudo eles três, a família improvável que o destino tinha criado a partir de uma ligação desesperada e de um homem que finalmente tinha decidido abrir os olhos. Meses depois, sentados no sofá da sala, enquanto Sofia dormia em seu quarto, Mariana perguntou a Miguel se alguma vez tinha pensado no que teria acontecido se aquele dia não tivesse voltado para casa antes, se não tivesse ouvido a ligação, se não tivesse decidido ajudá-la. Miguel pensou longamente antes de responder. Disse que provavelmente continuaria sendo o homem que era antes, um fantasma que atravessava a vida sem vivê-la. Um homem com todo o dinheiro do mundo e nada que valesse a pena comprar. Disse que Mariana e Sofia o tinham salvado mais do que ele as tinha salvado, que lhe tinham dado um motivo para existir, que lhe tinham ensinado o que significava amar e ser amado. Mariana pegou sua mão e apoiou a cabeça em seu ombro. Ficaram assim, em silêncio, olhando o fogo na lareira, escutando os barulhos da noite, sentindo a presença um do outro de uma maneira que nunca tinham sentido com ninguém mais. Miguel pensou em sua mãe, em como estaria orgulhosa vendo-o assim, enquanto teria gostado de Mariana, enquanto teria adorado Sofia. Pensou que talvez tinha sido ela quem tinha orquestrado tudo lá de cima, quem o tinha feito voltar para casa antes naquele dia, quem lhe tinha feito ouvir aquela ligação, quem lhe tinha colocado no caminho as pessoas que mudariam sua vida. Não era um homem religioso, não acreditava em milagres nem no destino. Mas aquela noite, com Mariana ao seu lado e Sofia dormindo segura em seu quarto, Miguel Tavares acreditava em algo. Acreditava no amor, no poder das segundas oportunidades, na capacidade dos seres humanos de mudar e de encontrar a felicidade mesmo quando tudo parecia perdido. E sabia que essa era a única riqueza que realmente importava. Essa história nos lembra que as pessoas mais próximas a nós são frequentemente as que menos vemos, absortos demais em nossas vidas para notar suas lutas silenciosas. Nos lembra que às vezes as oportunidades de mudar, de fazer a diferença, de nos tornarmos pessoas melhores, chegam nos momentos mais inesperados e depende de nós reconhecê-las e aproveitá-las. E nos lembra, sobretudo, que não importa quanto dinheiro tenhamos, quantas casas possuamos, quanto sucesso tenhamos alcançado, o único que dá sentido à vida são as conexões que criamos com os outros, o amor que damos e que recebemos, a família que escolhemos construir. Se essa história tocou seu coração, se lhe fez refletir, se lhe recordou de olhar com olhos novos para as pessoas que tem ao redor, então deixe que saibam também quem vier depois de você. Um pequeno gesto, um momento do seu tempo pode fazer com que essa história chegue a alguém que precisa dela. Obrigado por ficar comigo até o final.